Entendi. Aí vamos voltar então para esses estudos. O que que a gente tem de estudos sobre a crucificação de Cristo? Eu acho que a gente tem Esse, mais informações hoje do que antes, né? tem. De como pode ter sido. E analisa o quê? Analisa restos, relatos, tem. Porque não temos foto. Não temos foto, e esse é que é o problema. Se eu soubesse que essa pergunta viria, também eu não vim de casa. Essa semana toda eu estava gravando na TV Novo Tempo alguns documentários, eu vim direto da TV para cá. Mas eu tenho lá em casa uma réplica do único osso de um crucificado encontrado até hoje. Ah, é? Só um? Só um. Por quê? Boa pergunta. Os romanos, quando crucificavam as pessoas, eles não davam a Eles elas gostavam de crucificar. milhares e milhares. Em É. Jerusalém, na época da guerra do ano 70, Flávio Josefo, que é o historiador judeu do primeiro século, fala que eles, por dia, crucificavam 500 pessoas no entorno da cidade. Caramba. E quando começou a acabar a madeira, eles começaram a pregar as pessoas em árvores, aquela coisa toda e tal. Depois aumentou para 1000. E à noite eles punham fogo nos cadáveres, às vezes. Tá. Agora, a legislação romana, que ela está explícita em muitos textos, dizia que o condenado à morte de cruz, ele não tinha direito a um sepultamento digno. Eram ladrões? Eram ladrões, assaltantes, revolucionários, então a cruz era para ser Todo mundo que é contra um o Império exemplo Romano era crucificado. crucificado. Tá, Então, o que acontece? Aliás, antes de entrar até nessa questão do que acontecia com o crucificado, tá. a cruz era uma coisa tão abjeta que Plautus lembra numa das suas... E Plautus era comediante Ah, é? romano, era um satírico. Ele criou peças de teatro falando da crucifixão dos escravos. E ele chegou a mencionar que a palavra crux era tão terrível que ela virava um xingamento, um palavrão. Ou seja, se eu estivesse falando o latim clássico do tempo romano, eu tinha acabado de falar um palavrão aqui, crux. Crux, em latim. O que significava cruz seria um palavrão. Isso era um palavrão. Porque era uma coisa tão hedionda que você citar aquilo... Aliás, o Cícero, quando ele estava defendendo um homem chamado Rabírios, que era um cidadão romano que estava com o risco de ser condenado à cruz, Cícero falou que lembrou ao auditório que a palavra crux não deveria nem ser mencionada num ambiente onde houvesse uma mulher de respeito. Caramba. E ele conseguiu uma jurisprudência... Era uma coisa suja. Suja. Cícero conseguiu uma jurisprudência para que ninguém que fosse cidadão romano pudesse ser condenado à morte de cruz. Tá certo? Então, voltando, o que acontecia com o cadáver de um crucificado? Por que a gente não acha osso? Os corpos de crucificados eram jogados num lixão cheio de areia para literalmente entrar em putrefação. Esse lugar era chamado de putenescum. O próprio nome putenescum lembra um palavrão muito comum por aí. Não, mas tem também não sei o que é a putanesca, não tem? Um tempero, não sei o que. É um tempero. Não sei o que é a putanesca. Eu também não sei. Mas de qualquer maneira, em latim, essa palavra significa putrefazer. Tá. Então o corpo era jogado naquele piscinão de areia ali. Vinham abutres, árvores de rapina, comiam os restos. Era um mau cheiro tremendo. Então, uma pessoa que era crucificada nunca ia ser sepultada. Então você não acha os ossos dela. Mas eles eram esmagados? Não. Jogava o corpo lá para ir se desfazendo com o tempo. Caramba. É como se você pegasse Hoje a vigilância sanitária não permite isso, mas é como se você pegasse um cachorro que morreu, pega, põe num saco de lixo e joga lá no lixão e deixa o verme comer, nem enterra. É lógico que hoje a vigilância sanitária não permite isso, mas eu digo, na época não tinha. Então o mau cheiro era terrível e tinha esses lugares ali. Agora nós temos duas exceções à regra. Uma delas é Jesus, segundo o Evangelho. Ele não foi jogado nesse lugar. Jogado nesse lugar. A outra exceção, que até comprova a possibilidade de Jesus ter sido uma exceção, foi descoberta em 1967, depois da Guerra de 6 Dias. Jerusalém foi ocupada ou retomada pelos israelenses. Eles expulsaram os jordanianos, fizeram um acordo com os palestinos, com os árabes locais, colocaram a bandeira ali e Moshe Dayan conquistou a cidade de Jerusalém. Então começaram agora a ampliar bairros em Jerusalém para fazer o assentamento dos judeus. E num bairro chamado Givat Hamivtar, que significa algo como Colina das Flores, ali, estavam construindo um assentamento judeu. Quando os tratores bateram numa laje, que era a laje de um túmulo
do primeiro século, da época de Cristo. A gente chama em arqueologia da época do Segundo Templo. E quando abriram o túmulo, chamaram os arqueólogos, ali havia caixas de pedra, a gente chama essas caixas de ossários ou ossuários, onde a pessoa coloca os ossos do defunto. Morreu alguém da sua família, você deixa o corpo dentro ali do túmulo por 1 ano. Depois de 1 ano, você tira os ossos, coloca em caixões de pedra e guarda num lóculo abaixo para deixar o lugar bonitinho para deitar outro. Nesse lóculo havia os caixões e um deles tinha o nome da pessoa crucificada, da pessoa ali sepultada. Yohanan ben Hagakol. Seria João, filho de Hagakol. E o osso dele estava quebrado ali, a parte do fêmur, Sim. como se alguém tivesse realmente dado uma pancada. E o calcanhar tinha um prego de crucifixão atravessando. O prego estava lá? O prego ou estava tinha só lá. o furo? O prego. Caramba. Até torto assim. Sim. Tá certo? Pregão. Um pregão mesmo. Tava ali. Então foi o primeiro e único exemplar de um crucificado. Antes disso, na verdade, os judeus tinham uma superstição que a gente não sabe de onde ela vem, a Mishnah fala dela, que um judeu carregava pregos de crucificados no bolso como amuleto de boa sorte, na época de Jesus. E muitos judeus, quando morriam, colocavam pregos de crucifixão dentro do caixão deles ali. Até o caixão de Anás e Caifás. Então, às vezes, alguns pregos desses vinham com um fragmento de osso, mas muito pequeno. Aquele não, estava atravessado no calcanhar. E alguém pode perguntar assim, e esse calcanhar era do Yohanan ou alguém colocou lá? Fizeram o DNA, era o mesmo esqueleto. Tá. Só que com o prego atravessado ali, era um rapaz de 1,68 m, talvez de família rica, que conseguiu uma exceção, foi crucificado, mas teve o seu corpo preservado. Sepultado. E ali o Dr. Tsaferes, da Universidade Hebraica de Jerusalém, juntamente com o Dr. Saas, fizeram levantamentos legísticos de como aquele corpo estaria na cruz. E isto junto com descrições de Cícero, Tácito, Suetônio, outros autores romanos, e também desenhos que foram encontrados em Roma no 2º século depois de Cristo. Lá, por exemplo, em Palatino, no Monte Palatino, encontraram um desenho de um burro crucificado. Um burro? Um burro. Porque na escola, o Tertuliano falou que havia muito uma gozação dos pagãos sobre os cristãos, que eles adoravam o deus cavalo. Porque Jesus era colocado como se fosse um jumento. Então, na escola de Palatino, uma escola de crianças ricas, eles desenharam um grafite na parede, um burro crucificado, como se fosse uma pessoa. Como se fosse uma pessoa com cabeça de burro, sim, e um menino do lado assim com as mãos para cima, e escreveram assim, Alexamenos sebete theon, que num grego bem vulgar, escrito por crianças ainda na pré-escola, quer dizer Alexamenos, uma forma talvez corruptela de Alexandre, adora a Deus. Nós temos também um desenho também que foi encontrado numa taverna de uma mulher também crucificada, de costas. Então, levantando tudo isso, o que a gente sabe? A morte da cruz era uma morte dolorosa, terrível. E essa era a função mesmo. Essa era a função, eles tinham que fazer com que ela se tornasse um exemplo. Olha, não vai cair na besteira de questionar Roma, não, que vai acontecer isso aqui com você. Não caia na besteira de questionar Roma, senão vai ser daqui para pior. Então, evidentemente que ninguém queria aquilo. A pessoa ficava, e agora eu peço licença a você e a todo mundo que está assistindo a nossa conversa aqui, que esqueçam, por um lado, aquelas imagens de crucifixo da Igreja Católica. Que é na palma da mão, né? O prego, não, assim. Até que o prego poderia ser. Poderia ser? Tem duas possibilidades. O pulso, né? Muita gente acreditou que seria no pulso, porque pensavam que se colocasse na palma da mão, rasgaria com o peso. Mas a postura que a pessoa ficava, o crucificado, primeiro que havia vários tipos de cruz. Você tinha a timissa, a comissa, a decussata. Eu vou falar da cruz latina, que é mais provável ter sido essa cruz de Jesus. Que é o que a gente conhece. Que é a que a gente conhece. Ele colocava os pés... Deixa-me ver alguma coisa para ilustrar aqui. O que você precisa? Um canudo, não? Não, isso aqui resolve. Tá. Imagina que isso aqui é o madeiro da cruz. O que é madeira? A madeira da cruz mesmo. A madeira. Principal. A principal, que a gente chama de stips. Tá. Stips. Se você tiver um canudo aí, vai ser melhor, então. Dá 2, então, por favor. Ele tinha o stips, que ficava assim, tá bom? E o patibulum, que ficava assim.
Tá. O patíbulo era a parte que a pessoa carregava. Essa daqui. Esse é o travessão. Tá. Ele carregava o travessão até a cruz, até o local do crucifixão, com a mão aqui assim. E eles penduravam aqui no pescoço da pessoa uma placa de madeira com a inscrição da condenação dele. Do crime. Do crime, bandido e tudo mais. Essa placa, essa inscrição chamava-se títulos, em latim. E essa placa chamava-se tabuli, de onde vem a palavra tábua. Tábua. E quem escrevia a inscrição na tabuli era o tabeliones. Daí que vem a palavra tabelião. Caramba. Então hoje quando você vai a um cartório de ofício, de registros, o tabelião era o cara que escrevia sentença de morte na tábule, por isso é tabelião, da tábua, escreveu títulos ali. E Pilatos também escreveu, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em latim, grego e hebraico. Mas foi uma certa ironia. Ironia com os judeus, com certeza. Então Jesus carregou aquela tábua aqui e o patíbulo, que era o travessão. Quando chegava lá, eles montavam a coisa... Amarravam, montavam, crucificavam a pessoa. Se quiser colocar aqui, tem uma câmera aqui em cima também. E aqui levantavam a cruz. Acho melhor você levantar só para o pessoal, você já sabe onde está justamente a cruz, a câmera posicionada. Agora um detalhe, a pessoa que era colocada aqui, aí aqui eu vou precisar, só me orienta se eu estou apontando para o lugar certo. Não, é para essa câmera. É para essa aqui, olha. Os pés da pessoa eram pregados um desse lado, o outro do outro lado. Ah, assim? Assim. Por isso que eu ilustrei aqui, ó. Como se fosse um cavalo. Como se fosse um cavalo. Ela montava aqui, ó. E aqui no meio tinha um pequeno banco chamado sedícula. Uma saidinha. Uma saidinha que a pessoa apoiava ali. A bunda? A bunda, exatamente, claro. Apoiava ali e ficava com as mãos dessa posição. Então não era tanto peso aqui para segurar. E alguns casos, a pessoa nem tinha a crucifixão com os pregos mostrados para cá, a palma. Ele ficava com a mão por trás, assim, eles crucificavam aqui. Tá. Agora, se você perceber, a minha voz mudou de tom quando eu fiz esse gesto. Porque quando você faz aqui, você comprime o seu pulmão. Se eu estivesse pendurado literalmente na cruz, eu estaria com o ciático também comprimido. Total. Numa dor desgraçada. E segurando o pé mal apoiando do lado, você segurando ali. E para você poder respirar, eu não estou fazendo aqui um exercício, é de verdade. Eu estou com dificuldade aqui. Você daqui a pouquinho para respirar, estão vendo que eu fiquei mais ofegante? Você tem que erguer... Tomar fôlego e cair. Apoiar pelo pé ou pela pelos bunda? Pés do lado. Tá. Porque apoia assim. Apoia assim, você se levanta e cai de novo. Caramba. Você tá entendendo? E o banco... Isso repetidas vezes. De quando em vez você tem que virar. Por isso que os ladrões que estavam com Jesus, quando eles queriam apressar a morte dos ladrões, eles aplicaram algo que em latim se chama crurifragium. Você quebra as pernas da pessoa, ou no fêmur, às vezes no fêmur, às vezes também é tíbia, né, que é o outro mais abaixo aqui, a pessoa então com a perna quebrada não conseguiria fazer, aí em pouco tempo ela já ia morrer asfixiada e ia sufocando, por isso que eles quebraram os pés dos ladrões, tá certo? Esqueça também outra coisa do crucifixo, o condenado não era colocado ali com um paninho cobrindo as partes íntimas dele. Ele ficava completamente nu. Era pra... É pra humilhar mesmo. Você acha que Jesus também? Totalmente. É mesmo? Totalmente. E eu vou piorar a coisa pra você aqui. Caramba, isso eu nunca tinha ouvido. Na verdade, muita gente fala que o filme do Mel Gibson foi um filme violento, aquele é Paixão de Cristo. Eu digo, é o filme que eu daria nota 10. De representação? De representação. Porque a crucifixão de Jesus foi dali pra pior. Você tá entendendo? Agora... Eu vou fazer uma pergunta, Vilela, que você não fez, mas eu faria se eu estivesse ouvindo esse discurso e fosse uma pessoa descrente. Eu, Rodrigo, faria essa pergunta. Vou pedir licença para eu fazê-la aqui em retórica. Tá bom. Foi terrível a morte de Jesus, ele sofreu pra caramba. Pô, que pena, coitado. Mas você mesmo admitiu que os romanos crucificaram milhares, não posso falar milhões, mas milhares de pessoas. E foi mais um. Entendi. Qual a diferença? Aqui que entra um lado do evangelho trazido pelo apóstolo Paulo e que
as pessoas não conseguem entender a menos que queiram mudar de vida. Lembra a parábola que eu falei da árvore que não quer soltar as folhas no inverno e no outono? Paulo dizia que Cristo experimentou a morte por todos os homens. O que significa isso? Deus, vamos trabalhar pelo menos por um pouco, vou pedir licença a todo mundo que não acredita em religião, nem em Deus, nem nada, para permitir eu fazer um raciocínio apenas partindo de dois pressupostos aqui. Deixa eu trabalhar pelo menos com a possibilidade de que exista Deus. Só isso. Vamos assumir que existe Deus para daí fazer a... Exatamente, mas não é uma questão assim, uma suposição apenas gratuita. Para não cair no gratuito, sem querer ser prolixo, vamos colocar da seguinte maneira. Você tem vários autores, alemães inclusive, que colocam bem claro que o sentido de um sistema fechado está fora dele. Nunca dentro dele. Como assim? Por exemplo... A Bíblia é um sistema fechado? A Bíblia, qualquer livro, qualquer coisa. Tá. Você deu um exemplo da Bíblia, eu vou dar um exemplo de um livro. Vamos supor que esse livro que eu te dei aqui, ao invés de ser um livro de filosofia e teologia, fosse um livro de física. Tá. Tá bom? Pega o livro para mim aqui. O livro é um sistema fechado. Tá bom? Tá bom? É um sistema fechado. Por que eu sei que ele é fechado? Porque ele tem bordas, ele tem limite, ele não é infinito. Ah, tá. Ele é infinito. E se fosse um livro de física, aqui dentro dele está cheio de regras, fórmulas, etc. Só que se você fosse um ácaro vivendo dentro desse livro, você jamais conseguiria ver o sentido do que ele diz dentro dele mesmo. Sim. As fórmulas dele só fazem sentido fora dele. É o que está fora dele que comprova o que está dentro dele, porque ele é um sistema fechado. Certo. Outro exemplo que eu posso dar para facilitar também, o cartão de crédito. O cartão de crédito é um sistema fechado, ele tem limites. O que dá sentido por cartão de crédito é o sistema bancário, sistema econômico, crédito, coisas que estão fora do cartão. E assim vale para tudo o que eu poderia dizer para vocês. Tudo, tudo, tudo. Isso é uma questão filosófica e física também, não é só da filosofia, que praticamente não há margem para discussão. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Tá bom? Agora, o universo não é infinito. Alguns colocam que é um sistema aberto, mas para termos de delimitação, o universo é um sistema fechado. Ele tem bordas. Se o universo fosse infinito, ele não poderia estar em expansão. Certo. Se a própria teoria do Big Bang diz que ele está expandindo, então ele não é infinito. Se ele fosse infinito, não tinha para onde ele expandir. Já era tudo. Já era tudo. Então o universo é como esse livro. A única diferença é que eu sou maior que o livro, e no caso é o universo que é maior do que eu. Tá. Se o universo é fechado, para o universo ter um sentido, esse sentido tem que estar fora dele. Mas se, como dizia Carl Sagan, o universo é tudo que houve, é e será, então qual o sentido da vida? Tem que ter algo fora do universo para conferir sentido ao universo. Se não houver uma física fora do livro de física, nenhuma fórmula dele tem sentido. Se não houver um sistema de crédito fora do cartão de crédito, ele não tem sentido. Se eu levar um cartão de crédito para a Idade Média, ele não vai fazer nada. Porque o sentido dele está fora dele. Então o universo, para funcionar, para ter sentido, tem que ter algo fora dele. Aí que eu peço licença para trabalhar com a hipótese de Deus. E Deus, ele estabelece leis para a organização do universo. Quando essas leis são quebradas, muito caos acontece. E as pessoas têm que entender o seguinte: o mal, nesse sentido, é semelhante ao frio e às trevas para a física. Você sabe que o frio não existe, né? É a ausência de calor. A ausência de calor. Também não existem trevas, é a ausência de luz. Também não existe mal, existe a ausência de Deus. Assim como a ausência de calor traz a sensação do frio, assim como a ausência de luz traz a sensação do escuro, a ausência de Deus traz a sensação do caos. E quando a humanidade quebrou as leis de Deus, ela optou por viver sem Deus, desde os primórdios. E viver sem Deus é viver no caos, é a morte eterna. Mas muitos da humanidade não queriam morrer. O nosso próprio genitor, o nosso ancestral, não queria morrer. O Gênesis mostra lá Adão tentando se cobrir com folhas de figueira, porque ele não queria ficar nu, nem Eva. Aí entra o detalhe que Paulo vai fazer uma análise soteriológica maravilhosa.
Se você pisar na bola comigo, eu posso... Não, Vilela, perdoa, tudo bem, não tem problema não. Mas no caso de Deus, não basta falar perdoa. A história de Deus seria semelhante a de um rei que colocou no reino dele a seguinte regra. Se alguém for apanhado roubando, vai ter os 2 olhos arrancados. Ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta, não tinha cadeado, a delegacia ficava vazia, porque ninguém roubava, ninguém queria ter os olhos arrancados. Um dia os guardas trouxeram um rapaz que tinha acabado de roubar. Tinha que arrancar os olhos dele, mas esse rapaz era o príncipe, era o filho do rei. Que dilema, Vilela. O que o rei faria? Imagina, se ele manda arrancar os olhos do filho, ele não vai ter misericórdia nem do filho. Se ele poupa o filho, tá vendo que é filho do rei? Pode. Se fosse o filho da faxineira, sabe o que aquele rei fez? A palavra de rei não pode voltar atrás, nem para o seu filho, senão ele vai ser um camarada corrupto. Se o governador pega uma lei estadual e, no caso do filho dele, ele deixa passar em branco, você chama esse camarada de corrupto. É. Então esse rei não poderia, a palavra de rei não volta atrás. Como rei, ele não poderia mudar a lei, tinha que arrancar os olhos. Mas como pai, ele não podia arrancar os olhos do filho. Aquele rei sábio falou o seguinte: eu vou perdoar você, meu filho, mas eu não posso voltar atrás e quebrar as minhas leis. São 2 olhos que a lei requer pelo seu furto, 2 olhos a lei terá. Pode arrancar os meus olhos no lugar do meu filho. É aí que a segunda pessoa da divindade, que o credo cristão chama de Jesus, estando em pé de igualdade com Deus, ele assumiu a forma de filho de Deus. Ele se diminuiu, se tornou um de nós, morreu na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ser salvos. E ao Cristo morrer na cruz do Calvário, aí que está a diferença. A cruz não significava nem 1/10 do sofrimento maior que ele teve, que foi a ruptura com o Pai. Quando ele falou em aramaico, Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Cristo estava ali naquele momento rompendo com o Pai, rompendo com a divindade. Ele estava sofrendo naquele momento ali, no sentido mais elevado da palavra, o caos do que é o significado teológico da palavra inferno. Inferno significa a ausência absoluta de Deus. Então Cristo ali experimentou a morte por todos. Ele sentiu uma ausência de Deus naquele momento? Absoluta, totalmente. Por quê? Porque ele tinha que ter a morte que eu e você e todo mundo que está assistindo a gente ele tinha que entender. Estava condenado. Não era entender, ele morreu no nosso lugar. A lei exigia o seguinte, lembra a comparação que eu fiz do rei? Mas ele sendo Deus, ele não sabia que o Pai estava com ele? Sabia. Só que Jesus não brinca com os dados. Vamos começar aqui. Qual que era a lei de Deus que foi infringida? A lei diz que aquele que pecar deve morrer, que se a gente infringisse, nós descobriríamos o que é a morte. Não existia morte no universo. A morte vem no pacote da ausência de Deus. Tá certo? E